Imagine, um pai ou uma mãe abre o coração, conta sobre todos os sacrifícios de sua vida e ainda assim o filho adulto se retrai, evita conversas, sente-se culpado em vez de amado. Uma contradição familiar há muitas famílias na Europa, pois quanto mais enfatizamos nossa dedicação, mais pesada ela se torna nos ombros de nossos filhos. Em muitas casas, a mesma cena se repete. No jantar em família, histórias antigas são lembradas, noites sem sono, anos de renúncia. Os pais acreditam que com isso provam seu amor, mas os filhos ouvem algo diferente. Uma acusação silenciosa, um fardo que eles nunca poderão retribuir. E assim, uma parede invisível se forma entre as gerações, embora proximidade e compreensão fossem, na verdade, desejadas. A boa notícia: essa parede pode ser derrubada, não por grandes gestos, mas por pequenas mudanças na linguagem. Apenas uma frase, formulada de forma diferente, pode mudar o tom de toda a conversa. Se de "eu desisti da minha vida por você" se torna "tenho orgulho do que você faz hoje", a atmosfera muda imediatamente. A culpa se desfaz e surge espaço para um calor genuíno. Muitos pais se perguntam: mas como devo mostrar meu amor, se não assim? É exatamente isso que abordaremos. Você aprenderá quais palavras, embora bem intencionadas, machucam e quais frases simples relaxam o relacionamento com seus filhos. Se você aplicar esses princípios, poderá sentir em poucos dias como as conversas se tornam mais leves. Você também tem a sensação de que seu cuidado é mal compreendido? Pergunta-se por que seu filho ou filha responde de forma mais breve, adia o contato ou conta menos sobre si mesmo. Continue conosco. Os próximos minutos podem fornecer uma chave que abre portas que pareciam trancadas há muito tempo. Por que esse tema é tão importante hoje, especialmente nas famílias europeias? Em nossas sociedades, os filhos muitas vezes saem de casa cedo para estudar ou formar sua própria família. As distâncias entre as gerações crescem não apenas geograficamente, mas também culturalmente. Novos mundos de trabalho, comunicação digital, um foco maior na liberdade individual. Nesse ambiente, cada encontro conta em dobro. Conversas se tornam uma ponte ou uma barreira. Especialmente para pais de meia idade ou mais velhos, a necessidade de serem vistos e valorizados é grande. Quem trabalhou, economizou e abdicou de sonhos por décadas, deseja reconhecimento. Mas aqui está o obstáculo. Palavras que exigem gratidão podem soar como uma acusação de culpa. O que era para ser uma prova de amor transforma-se em pressão. Em muitos países europeus, há também um princípio não dito: respeito pelos limites pessoais. Filhos adultos não querem ser constantemente comparados com os padrões do passado. Eles desejam conversas que levem a sério sua vida atual, com todos os desafios que o mundo do trabalho moderno, o aumento do custo de vida ou a conciliação entre família e carreira trazem. É por isso que o foco desta série de princípios não é culpar os pais, mas abrir uma nova atitude. Trata-se de formular o amor de forma que ele também seja recebido como amor. Ao entendermos quais frases machucam e quais fortalecem, criamos condições para relacionamentos que se tornam mais estáveis e não mais frágeis à medida que ambas as gerações envelhecem. Imagine que seu filho adulto saia de uma conversa com a sensação: meus pais me veem como eu sou. É exatamente onde queremos chegar juntos. O primeiro princípio é: não conte constantemente sobre seus próprios sacrifícios. O que para os pais soa como uma prova de amor, muitas vezes gera nos filhos um sentimento de culpa. Quem enfatiza repetidamente quantas noites trabalhou ou quantos desejos sacrificou, faz com que o outro sinta que precisa saldar uma dívida vitalícia. Tomemos um exemplo do dia a dia na Europa. Uma mãe na Alemanha lembra regularmente ao filho que ela teve 2 empregos ao mesmo tempo,
para financiar seus estudos. Ela quer dizer com isso: você é importante para mim. Mas o filho ouve: seu sucesso repousa sobre minha privação e você nunca poderá retribuir. A consequência, as conversas ficam mais curtas, as visitas mais raras, a proximidade se desfaz. Psicólogos alertam há anos que, em tais situações, os filhos desenvolvem uma espécie de culpa emocional. Esses sentimentos de culpa não levam à gratidão, mas à distância. Pois quem se percebe constantemente como um fardo, se retira. Mas como a mesma mensagem pode soar positiva? Em vez de repetir as dificuldades do passado, os pais podem reconhecer o presente. Uma frase como: fico feliz que você esteja seguindo seu caminho hoje. Ou sinto orgulho de ver seu esforço, transmite amor sem construir culpa. Ela abre espaço para o respeito mútuo. Uma possível frase de exemplo é: naquela época não foi sempre fácil, mas valeu a pena, pois hoje vejo como você encontra seu lugar na vida. Essa frase valoriza o esforço dos pais, mas desloca o foco para o hoje, para o que o filho alcançou. É exatamente aí que reside a força: amor sem fardo. Você já se perguntou com que frequência seus filhos voltam para casa aliviados ou sobrecarregados depois de uma conversa com você? Vale a pena fazer essa pergunta honestamente e, se necessário, adotar um novo tom. O segundo princípio é igualmente decisivo. Não compare seus filhos entre si ou com os filhos de outras famílias. O que é pensado como motivação rapidamente se torna uma fonte de feridas profundas. Por que você não é como sua irmã? Ou o filho dos vizinhos já comprou uma casa. Frases como essas corroem a autoestima e afastam irmãos. Em muitas famílias europeias, a igualdade de tratamento é muito valorizada. No entanto, muitas vezes acontece que comparações inconscientes são feitas. Uma mãe na Áustria elogia repetidamente sua filha mais nova, que trabalha como professora, na presença da filha mais velha, que trabalha em escritório. O objetivo é encorajar a filha mais velha, mas, na realidade, ela só ouve: sua profissão vale menos. Com o tempo, cresce um sentimento de fracasso e até inveja em relação à irmã. Estudos na Europa mostram que os relacionamentos entre irmãos permanecem mais estáveis quanto mais os pais conscientemente evitam declarações de comparação. O motivo é simples: os filhos querem ser reconhecidos como personalidades independentes. Cada trajetória de vida tem seu valor, seja funcionário público, artesão, enfermeira ou gerente. Uma frase positiva poderia ser: vejo que cada um de vocês segue seu próprio caminho e tenho orgulho disso. Ou, ainda mais concreto: sua força é sua paciência, a de sua irmã é sua criatividade. Ambas me deixam feliz. Essas palavras valorizam a singularidade, sem criar classificações. Um exemplo prático: em vez de dizer seu irmão ajuda seus pais muito mais, seria útil dizer: fiquei muito feliz com sua ajuda outro dia. Isso me facilitou o dia. A comparação é substituída por um reconhecimento direto. Pergunte a si mesmo: quando você elogiou seu filho pela última vez sem mencionar outra criança na mesma frase? Essa pequena diferença pode fortalecer decisivamente a confiança e a proximidade. O terceiro princípio diz respeito a uma forma particularmente delicada de orgulho: a constante narração de sucessos anteriores. Muitos pais querem encorajar seus filhos com histórias de sua própria juventude: a promoção aos 30 anos, a compra da casa, a vitória esportiva. Mas para os filhos adultos, essas narrativas muitas vezes agem como um padrão intransponível. Em vez de motivação, surge a sensação de nunca conseguir igualar as conquistas dos pais. Pode-se imaginar como um antigo termômetro que só conhece graus de inverno, enquanto lá fora já é verão. Quem mede as realidades atuais com padrões de ontem ignora as diferenças do tempo.
Nos anos 1980, talvez bastasse abrir um pequeno negócio para ter sucesso. Hoje, muitas vezes, são necessários conhecimentos digitais, redes e recursos completamente diferentes. Um exemplo: um pai na França conta repetidamente ao filho que aos 28 anos já era chefe de departamento. O filho, com seus 30 e poucos anos e funcionário de uma empresa, ouve nisso menos reconhecimento e mais uma acusação. Você ainda não chegou onde eu cheguei. Com o tempo, ele se retrai, evita relatar seus progressos. No entanto, o mesmo orgulho poderia ser expresso de outra forma. Em vez de dizer, na sua idade eu já tinha, poderia-se dizer, é interessante como nossos caminhos foram diferentes. Gosto de aprender com sua geração. Ou, naquela época, muita coisa era diferente. Me conte como é hoje para você. Frases assim abrem portas, em vez de fechá-las. Uma possível frase de exemplo é: sou grato pelo que vivi, mas ainda mais feliz por acompanhar seus passos nos dias de hoje. Assim, a própria experiência não é negada, mas contextualizada, de forma a não desvalorizar o filho. Pergunte a si mesmo: você conta sobre seu passado para criar proximidade ou para apresentar uma folha de avaliação invisível? A diferença decide se seu filho ouve ou se distancia internamente. Imaginemos uma família na Suíça, onde uma mãe enfatizou seus sacrifícios por anos. Toda vez que o filho a visitava, ela começava com histórias sobre noites de trabalho, oportunidades perdidas e sonhos abandonados. O filho ouvia pacientemente, mas internamente crescia a sensação de que nunca poderia fazer o suficiente para compensar essa dívida. Com o tempo, suas visitas se tornaram mais raras, as conversas mais curtas, o riso à mesa silenciou. Um dia, a mãe recebeu uma dica de uma amiga. Talvez ele não se sinta compreendido, mas sobrecarregado. A princípio, ela resistiu, mas depois decidiu tentar. No próximo encontro, ela evitou conscientemente o velho discurso. Em vez disso, quando o filho lhe contou sobre um projeto estressante no escritório, ela disse: parece que está sendo realmente exaustivo para você agora. Admiro que você continue firme. Pela primeira vez em muito tempo, o rosto do filho relaxou. Ele continuou a falar, desta vez com mais detalhes, e no final da noite ficou mais tempo que o habitual. Em apenas 3 semanas, o padrão mudou visivelmente. Antes, as ligações terminavam em poucos minutos, agora duravam meia hora. Em vez de sentimentos de culpa, a gratidão tomou o lugar. O filho relatou seus objetivos, até mesmo pediu conselhos novamente. E a mãe percebeu, surpresa, que seu relacionamento não perdeu reconhecimento, mas ganhou. Essa pequena mudança de eu sacrifiquei minha vida por você para vejo o que você realiza hoje havia desencadeado uma reação em cadeia. A proximidade retornou, os mal-entendidos desapareceram, a confiança cresceu. A história mostra: não são necessários grandes discursos, mas sim novas palavras que enfatizam o respeito e o presente. Quem começar hoje pode sentir uma qualidade diferente no relacionamento em 24 a 72 horas. Você já teve experiências semelhantes? Talvez um momento em que você mudou as palavras e sentiu imediatamente a reação de seu filho? Tais experiências são as que dão coragem para continuar o novo caminho. O que acontece quando os pais persistem nos velhos padrões, destacando os sacrifícios, comparando irmãos ou usando vitórias passadas como referência? As consequências são sutis, mas profundas. Os filhos adultos desenvolvem um sentimento de culpa permanente. Em vez de sentir alegria nos encontros, eles entram na casa dos pais com um nó na garganta. Cada conversa se torna um teste invisível que eles não conseguem passar. Com o tempo, isso leva ao afastamento. As visitas ficam mais raras, os telefonemas mais curtos, as mensagens mais concisas.
O silêncio substitui a conversa, não por indiferença, mas por autoproteção. Muitos filhos relatam que evitam o contato para não serem constantemente empurrados para o papel de ingratos. Os relacionamentos entre irmãos também sofrem. Quem é constantemente comparado com o irmão ou a irmã desenvolve inveja em vez de união. Inveja, sentimentos de culpa e competição latente envenenam o laço que deveria durar a vida toda. Não é raro as famílias se separarem, embora ninguém desejasse isso originalmente. Outro risco diz respeito aos parceiros e parceiras dos filhos. Se um genro ou uma nora ouve constantemente que ele ou ela não alcança as conquistas anteriores da família, surge distância, não apenas com a família do cônjuge, mas também dentro do casamento. Palavras que eram para ser orgulho podem agir como pequenas rachaduras que, com o tempo, se aprofundam em fendas. Do ponto de vista psicológico, tudo isso leva a uma tensão constante. Os filhos não se sentem livres para compartilhar seus próprios problemas. Quem se abre com as preocupações do dia a dia teme que os pais as encubram imediatamente com suas próprias dificuldades. O resultado? Solidão interna, apesar da proximidade externa. A verdadeira tragédia é que o amor nunca desaparece. Ele permanece, mas é obscurecido por formas de expressão erradas. Em vez de calor, surge pressão. Em vez de confiança, desconfiança. Em vez de proximidade, distância. Pergunte a si mesmo: você quer que seu filho ou sua filha um dia ligue apenas por dever? Ou você quer que eles o façam por alegria? A resposta a isso não se decide em grandes feitos, mas nas pequenas palavras que escolhemos todos os dias. Como os pais podem, concretamente, iniciar uma nova cultura de conversação em poucos dias? O primeiro passo é revisar conscientemente as próprias palavras. Reserve uma noite para anotar quais frases você disse com mais frequência no último mês. Você encontra nelas formulações como "eu sacrifiquei minha vida por você" ou "porque você não é como". Apenas o reconhecimento já é um ponto de virada. O segundo passo: substitua essas frases pelo reconhecimento do presente. Em vez de "antigamente tudo era mais difícil", você pode dizer "vejo que hoje você está superando muitos desafios". Isso desloca o foco do passado para a realidade do filho. Isso transmite respeito, sem gerar sentimentos de culpa. O terceiro passo: estabeleça um pequeno ritual. Talvez um telefonema semanal de 10 minutos, no qual você apenas faça perguntas como "como você está agora?" ou "o que te alegrou esta semana?" E ouça conscientemente. Resista ao impulso de dar conselhos imediatamente ou fazer comparações próprias. Ouvir é a verdadeira forma de amor aqui. Quarto, traga a gratidão à tona. Na próxima visita, diga uma frase como "obrigado por dedicar seu tempo para estar aqui" ou "sua presença torna a casa viva". Essas palavras simples têm um forte efeito, pois expressam reconhecimento sem criar um fardo. Quinto, introduza a regra 70-30. 70% ouvindo, 30% falando. Quem ouve mais do que fala, não apenas aprende mais sobre a vida de seus filhos, mas também envia o sinal: seu mundo é importante para mim. Muitos pais ficam surpresos com a rapidez com que a mudança se torna perceptível. Em 24 horas, uma nova conversa já pode ocorrer de forma diferente. Após 72 horas, uma nova leveza geralmente se instala, que ambos os lados desfrutam. Experimente. No próximo encontro, evite conscientemente os velhos padrões. Anote depois como seu filho reagiu. Talvez você descubra um sorriso que há muito tempo faltava, ou uma abertura que você quase havia dado como perdida. Esses pequenos sinais são a prova. A mudança é possível. E começa com algumas frases. Se resumirmos todas as experiências e exemplos, 3 pontos-chave podem ser claramente destacados. Primeiro, pare de enfatizar sacrifícios.
O que em seus ouvidos soa como cuidado, transforma-se em culpa assim que chega aos filhos. O cerne amoroso permanece invisível por trás de um véu de fardo. Segundo, evite comparações. Nenhum filho quer viver à sombra de um irmão ou dos filhos dos vizinhos. Cada vida tem sua própria dignidade, e o reconhecimento surge quando os pais direcionam o olhar conscientemente para a singularidade. Terceiro, não use o passado como referência. Seus sucessos anteriores são valiosos, mas não servem como lista de verificação para o presente. Em vez disso, podem ser um material narrativo que desperta curiosidade, desde que não esteja vinculado a expectativas. Se você internalizar esses 3 pontos, sem histórias de sacrifícios, sem comparações, sem régua de tempos de glória passados, surgirá espaço para algo novo. Espaço onde os filhos se abrem, onde as conversas se tornam mais leves e onde o amor entre as gerações se torna mais visível. Você já se perguntou qual desses 3 hábitos você mesmo usa com mais frequência? E que tal começar exatamente por aí e dar o primeiro passo para a mudança amanhã? Imagine uma família reunida em torno da mesa no fim de semana. Antigamente, reinava o silêncio, pois cada conversa se tornava uma lembrança de sacrifícios passados ou comparações. Hoje, porém, outras palavras ecoam: gratidão, reconhecimento, interesse no aqui e agora. De repente, a casa volta a ser um lugar de calor. Essa é a força de pequenas mudanças. Pais que aprendem a vestir seu amor com frases de apoio não apenas proporcionam leveza aos seus filhos, mas também tranquilidade a si mesmos. Em vez de sentir que não são compreendidos, eles experimentam que suas palavras abrem portas, e filhos que antes mantinham distância voltam a buscar proximidade, porque sabem, aqui posso ser quem eu sou. A boa notícia: essa transformação é possível a qualquer momento. Ela não exige grandes gestos, mas a coragem de abandonar velhos padrões e escolher novas palavras. Palavras que apoiam, não pressionam. Palavras que conectam, não separam. Se você sente que essas reflexões também se encaixam na sua família, experimente. Compartilhe nos comentários quais frases você já mudou ou deseja mudar. Suas experiências também podem encorajar outros pais. E se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos ou parentes. Porque toda família merece a chance de ter conversas sem fardo e cheias de amor. Seus filhos não são os ombros sobre os quais sua vida repousa. Eles são as mãos que seguram seu amor hoje. Facilite e faça isso agora.